Fala pessoal, mais um Escalando com Franquia aqui, iniciando. Tenho a honra de trazer uma pessoa que eu admiro pra caramba, admiro muito, já me ajudou muito também. Eu já me aventurei nesse mundo de quiosque, de shopping, e ele que foi o meu mentor desse universo. E é um cara que sabe muito sobre vendas. Então, eu convidei ele para trazer essa visão dele como franqueador e como vendedor, e o que a gente precisa trazer para uma rede de franquias para que ela tenha resultado de treinamentos e tudo mais. Então, John, se apresenta aí, fala aí quantas lojas, como que está sendo essa aventura louca do franchise. Legal, irmão. Obrigado aí pelo convite. O Danilo sempre muito generoso com as palavras, né? Um cara que integrador, né? Um cara que faz questão de ajudar, e muito humilde aí para também sempre aprender. Eu acho que esse é a grande qualidade dele, e a grande qualidade de empreendedor, né? Porque empreendedor tem que estar sempre aí querendo aprender, tem que estar sempre aí querendo evoluir como pessoa e como profissional. Eu travei na tela aqui para mim, eu travei para vocês também? Não, tá tudo certo aqui. Tá tudo Tá, certo. tá, tá. Para mim aqui deu uma travadinha aqui. Bom, cara, eu costumo dizer que eu sou bem o varejista raiz, assim, apesar de novo, né, com 43 anos, e eu trabalho no varejo desde os 17 anos, né? Então, e como eu vim de uma origem humilde, é, eu comecei mesmo no estoque de uma loja, assim, sabe? Então, eu conheço todas as áreas, desde a operação do varejo até a parte tática da execução, depois quando eu fui ser um executivo, que eu vou falar para vocês, agora sendo empreendedor, a parte estratégica, assim. Então, eu sou um cara que veio da operação, vim do chão de loja, para depois chegar onde eu estou hoje. Então, eu trabalhei na operação chão de loja, shopping center, mais ou menos até os meus 25 anos de idade, 26 anos de idade. Fui buscado pelo setor executivo, assim, né, pelo varejo, pelas empresas dentro de shopping center, sendo gerente de loja. E aí fui trabalhar na Imaginarium, que acho que o Eduardo aqui lembra bem, né? Eu acho que a galera mais das antigas aqui lembra bem da Imaginarium. Imaginarium foi uma das pioneiras, uma das franqueadoras raiz aí que fez um trabalho lindo até ser vendido para a Esquadra, depois Americanas, né? E ali eu comecei a ter acesso ao franchising, assim, né? A cultura do franchising, né? Eu não sabia, né, que existia, né, esse tipo de projeto de escala, coisa e tal, né? A gente que vem do chão de loja, a gente é mais ali no dia a dia na operação, né? E aí eu fiquei encantado, assim, de ver como o franchising transformava a vida de pessoas, né? E eu também fiquei impressionado quanto eu, de loja, chão de loja, chegava numa franquia e eu transformava o resultado daquela loja. Naquela época, a gente mais das antigas, assim, o Eduardo, eu vou chamar o Eduardo de velhinho aqui, porque a gente acha que nós, por enquanto aqui, nós somos mais velhos aqui. Naquela época, o mercado executivo, eles olhavam muito para currículo, assim, sabe, para contratar. Então, cara, você tinha que ter MBA, você tinha que ter pós, você tinha que ter currículo de inglês, você tinha que ter um monte de coisa assim, sabe? E eu não tinha nada disso, tá? E aí os caras me contrataram pelo meu atendimento na época, sabe? Como gerente de loja, eu era gerente de uma loja tipo World de tênis, assim, sabe? E o cara se amarrava na minha. E aí, quando eu entrei na loja, como consultor de franquia, que foi a minha primeira experiência, cara, eu entrava numa loja, eu virava a loja. Eu entrava numa loja, eu virava a loja. Por conta de todo esse meu conhecimento, claro, de liderança, de varejo, da parte operacional, da parte do dia a dia de uma loja, de liderar um time de vendas, assim, sabe? E isso fez muita diferença. Tanto que, com um ano de consultor de franquia, na época eu nem era consultor de franquia, eu era consultor de franquia de UTI.
eu tinha que virar as buchas de canhão da Imaginário, né? Eu entrei na Imaginário, a Imaginário tinha 50 lojas. Eu saí da Imaginário, a Imaginário tinha quase 150 lojas quando eu saí. E tudo isso que eu estou falando de currículo aqui, gente, serve para reflexão de como nós, empreendedores, podemos transformar o nosso negócio, tá? Então, eu estou falando um pouquinho do meu currículo, mas já vai trazendo vários insights aqui de quais os soft skills e quais as características como nós, empreendedores, precisamos ter para virar negócio, tá? Porque, basicamente, essa foi minha bagagem e isso que fez eu também transformar os meus negócios lá na frente. Resumindo, em um ano de consultor de franquia, eu fui convidado para gerenciar o time de consultoria. E, cara, eu tinha 27 anos, 28 anos, 27, 28 anos, e eu liderava um time só de consultoras mulheres para mais de 40 anos de idade. As mulheres eram todas mais velhas e eu ali criando uma metodologia de consultoria para manter padrão da franquia Celares e para fazer as unidades da Celares crescerem, tá? Chamei atenção, fiquei lá, chamei a atenção do mercado, recebi uma proposta para vir para o Rio de Janeiro para desenvolver um projeto de franquias. Então, eu era gerente da área de consultoria, comandava 10 consultoras na época, como a gente cresceu, né? E aí eu vim para Moda Mercato, moda feminina aqui do Rio de Janeiro, que estava lançando um projeto, tinha acabado de ser comprado pelo grupo Malve, estava querendo um projeto de escala em franchising, e fui contratado e cheguei no Rio de Janeiro. E estando aqui no Rio de Janeiro, eu abro o meu primeiro quiosquinho de capinha de celular em 2013, tá? Então, resumo de carreira executiva até a vida empreendedora aí. Mas, cara, muito conhecimento operacional. A partir do momento que eu me torno um consultor, eu começo a entender esse jogo tático, de como fazer batida de reuniões, de KPIs, indicadores, como executar o planejamento que os meus diretores traziam. Então, já estava criando um punch ali mais tático, né? E aí, volto para o operacional, né? Porque o empreendedor que abre o negócio, acho que vai ser dono, ele volta para o chão de loja, praticamente, né? E aí eu abro uma marca minha, própria, até que em 2014, 2013 eu abro, 2013 eu abro 2, 3 negócios, 2014 mais uns 2 negócios, estava com 5 quiosques, e bate na minha porta, através do LinkedIn, uma marca chamada Celares, que eu não conhecia, não fazia ideia quem era, mas queria uma conversa. Só tinha um problema, que era tudo em inglês, e eu falei, amigão, eu não falo inglês, como é que nós vamos fazer essa reunião aí? Eu topo, quero conhecer vocês, nem sabia que vocês existiam, mas eu faço essa reunião numa boa. E aí o cara respondeu que era um brasileiro, que já morava nos Estados Unidos há muito tempo e que não teria problema a língua. E aí eu conheço uma marca multinacional do meu segmento, de acessórios de smartphone, grande, já fundada em 2000, ou seja, a gente estava em 2014, já tinha 14 anos de marca. Nessa época ela já estava em mais 2 países e já tinha mais de 300 pontos de vendas só naquele ano ali, sabe? Fiquei impressionado, falei, pô, cara, eu não sou uma pessoa de criatividade, sou uma pessoa de execução, sou uma pessoa de fazer um plano acontecer. E aí eu acho que deu um match de uma marca que ia me entregar brand, ia me entregar produto, ia me entregar uma curadoria ali que eu não conhecia, e eu, sonhador, querendo fazer um projeto crescer, escalar, que é o que eu já sabia fazer, né? E aí a gente fecha essa parceria, tá? Quem é Celares? Então, esse é o John. John é um cara simples, um cara trabalhador, especialista. Hoje, a minha maior especialidade é cultura. Por conta dessa minha origem, eu tenho uma facilidade de comunicação com o time, eu tenho um propósito muito forte, que é eu transformei a minha vida através das vendas, e eu acredito muito transformar a vida do meu time, da minha comunidade, dos meus franqueados, através das vendas. Então, isso mudou a minha trajetória
um cara que saiu de uma metalúrgica, indústria de sapato, hoje é empreendedor. Eu nunca imaginei que eu ia ter o que eu tenho hoje, assim, e eu tenho certeza que isso é muito por conta da minha competência, mas também por conta das vendas, né? E aí Vou Fala aí, Danilo. levantar a mão aqui. Eu acho que a sua história é muito interessante porque você veio na jornada de vários níveis de vendas, né? E é o que você falou, operacional, tático e agora, óbvio, na parte mais estratégica, né? E o que você percebeu quando você se tornou um franqueador, né? Que você, enfim, não só tinha o seu negócio, né? Mas quando a Celaris veio, ele já veio com a proposta de você ser um franqueado master, né? Perfeito. E você poderia só pensar assim, beleza, vamos expandir, vamos crescer, sendo que o que eu vejo de grande diferencial hoje na Celaris Brasil, que é o que você construiu, é todo o suporte que você construiu para que o seu franqueado ele tenha bons resultados, né? Estive lá na sede da Celaris e, cara, pô, vocês fazem encontro de venda, eu acho que toda semana, né? De Toda treinamento, semana. né? Toda Então, semana. isso foi uma obrigação da Celaris Internacional para você construir, ou faz parte daquilo que você acredita como empreendedor e franqueador? Legal. Danilo, antes de começar a vender franquias, por 2 anos consecutivos, 2015, 2016 e o início de 2017, nós operamos lojas somente próprias na Celaris. Eu não me sentia seguro para vender uma franquia sem ainda dominar o Corn ali, dominar a Celaris, dominar aquela parceria americana, dominar tudo aquilo ali. Então, eu acho importante falar sobre isso, porque hoje em dia eu vejo muitas franqueadoras escalando sem responsabilidade, assim, sabe? Então, eu sou do raiz, eu sou minha origem simples, ela me traz uma responsabilidade muito grande com o dinheiro dos outros, e eu acho importante. Eu sei que não é todas as franqueadoras que têm unidades próprias, que é uma estratégia isso de expansão, né? Mas eu sou um cara que gosto de lojas próprias, eu sou o cara que um franqueado, quando tem dificuldade, eu domino o negócio do cara, eu sei aonde estão as dores do cara, e para mim a estratégia faz sentido dar continuidade, inclusive, às lojas próprias. Faz, no nosso planejamento estratégico, também sempre tem o crescimento de lojas próprias, muito menor do que a escala de franquias, mas tem. Dito isso, eu vejo que você me perguntou sobre a importância. Sobre quando você começou a construir todo esse suporte que a Celaris Brasil tem, foi uma Perfeito. obrigatoriedade Não, internacional ou foi algo de você? não foi uma obrigatoriedade. A gente é um case para a Celaris global, que hoje está em 11 países. Isso tem muito a ver com a nossa filosofia, cultura. Isso tem muito a ver no que eu acredito, que sempre foi capacitação, formação. Sempre foi. Isso é uma característica minha desde que eu era gerente de loja, cara. Desde que depois eu me tornei consultor. Na consultoria de Imaginário, nós implantamos um calendário semelhante. Depois eu carreguei isso para a minha vida, levei para mercado, e isso tem a ver muito com a cultura da Celaris Brasil, porque a Celaris americana, esses contratos de Master Franchisee, eu não conheço o contrato da Starbucks, do Outback, mas eles estão muito mais preocupados em não se ferrar do que qualquer outra coisa, do que orientar, assim, sabe? Então é uma característica nossa mesmo, assim, sabe? E aí eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesses detalhes aí. Maneiro, maneiro. E pode trazer para a gente o que hoje você faz para que consiga seus franqueados terem resultado, né? Que a gente sabe que é isso. Qual é o segredo para você entrar numa loja e fazer a loja virar?
Eu fiz um slidezinho aqui só para compartilhar com vocês uma metodologia que eu acredito, tá? Deixa eu só... Quem está chegando aí? Deixa eu ver aqui. Bota aí para compartilhar. Não foi. Tá aqui. Deixa eu... Todo mundo tá vendo aí? Eu fixei aqui para todo mundo. Show. Foi? Foi. Bom, para mim o franchise é isso aqui. Se resume a esses pilares aqui, tá? É óbvio que dá para aprofundar. Nós temos pessoas aqui que têm mais conhecimento para agregar, né? Mas eu desenhei meu negócio baseado nesses 5 pilares aqui, tá? Eu acho assim, quando a gente modelou, quando a gente viu que aquele negócio para de pé, que aquele negócio gerou lucro, a gente começa a pensar como vai replicar esse negócio, e depois eu vou finalizar com o nosso grande diferencial, falando da capacitação contínua, tá? Mas a Celares nasceu do John e da Liliane. Nós somos 2 sócios, eu e minha esposa, e eu acho que o negócio é muito a cara do dono, e o negócio é muito os princípios e valores do dono. E aí eu acho que a gente tem valores que foram replicados e que fazem muito bem para o negócio desde o início. Desde da verdade, da transparência, da ética no negócio. Hoje, o tripé de valores da Celares é ética, comprometimento e otimismo. Então, a gente bate muito nessa tecla e é impressionante como eu já era um estudioso, porque estando no franchising, aí eu me aprofundei. Como eu já era um estudioso do varejo e do franchising, o nosso negócio, desde o primeiro dia, já nasceu com o manual de missão, visão e valores. E isso aqui já foi implantado antes mesmo de eu começar a vender franquia. Os meus vendedores da primeira unidade já sabiam que na Celares é ética nas relações, comprometimento com o resultado e otimismo nas ações. E isso vai virando um mantra. Isso vai direcionando e dizendo principalmente a regra do jogo, do que pode dentro da minha empresa e do que não pode dentro da minha empresa. Porque a partir do momento que você vai replicando a sua cultura, replicando os seus princípios e valores, dizendo para o que você existe, isso vai chegando aos níveis, aos principais níveis, operacionais, vendedor, gerente de loja, franqueado, e eu acho que esse foi a grande assertividade da construção da Celares desde o início. A missão da Celares é gerar oportunidade para a nossa comunidade através das vendas. A visão da Celares é ser a melhor do segmento, isso em outras palavras, tá? Estou resumindo para vocês. E os valores da Celares é a ética, o comprometimento e o otimismo. Então, assim, cara, se tem alguém pessimista no nosso negócio, o organismo joga para fora. Porque o meu gerente está observando, o vendedor está observando. Então, o modelo de remuneração, por exemplo, em loja, tem a meta individual e tem uma meta de grupo. Porque se tiver se tiver alguém jogando contra o otimismo, vai jogar para fora, vai direcionar para fora. Então, isso direciona a identidade e o propósito do negócio. Hoje, eu sou contratado para palestrar sobre cultura, porque a Celares, além de tudo isso que eu falei, hoje ela adquiriu um certificado internacional, que é o Great Place to Work. Nós somos hoje uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, que é um certificado muito raro e muito difícil de se adquirir, porque, cara, são mais de 80 questões
que o teu vendedor, que o teu profissional, que o teu cara do ADM lá tem que responder, chega no CPF dele lá e você não tem você não tem como atravessar isso, entendeu? É muito difícil. Tem que 70% dos profissionais tem que responder, no mínimo, essa questão, tá? Para você chegar lá e você tem que atingir pelo menos 70% dos pontos. Então, isso foi uma base que eu não sabia estrategicamente como existia, mas que já estava no nosso DNA desde que a gente nasceu. Eu não estou vendo vocês, mas fala aí. Gilberto levantou a mão. Pode falar, Gilberto. Fala, Gilberto. Boa noite, tudo bom? John, eu assisti o podcast que você foi lá na escola do franchise com o Eduardo, se eu não me engano. Legal, né? cara. Legal. Eu fiquei chocado positivamente com algumas coisas. Você bate muito na tecla de cultura, né? E simultaneamente, eu tenho uma pergunta no que tange um pouco o marketing digital, né? Que é a minha seara, mas também no que tange sobre essa cultura, porque para mim fica muito claro. Você transpira o que você acredita, né? Pelo menos você falando, a gente vê a paixão que você fala e como isso é inerente a você, né? Isso parece que vem até antes do John, né? Então, posto isso, como é que você fez na seleção dos primeiros franqueados para que essa sua pegada ela fosse reverberada? Eu entendo que tem toda a estrutura, toda a missão, visão e valores da Celares, né? Mas como que você conseguiu fazer isso? E aí, né, fazendo outro ponto da minha pergunta, que é mais focado no marketing digital, uma coisa muito legal que eu vi lá, acho que foi o Eduardo que comentou, que ele foi numa loja da Celares e aí ele fez o cadastro, né, que ele comprou um produto e ele recebeu depois um anúncio, seja um franqueado da Celares. Ele falou assim, nossa, esse cara tá fazendo isso e eu não tô, que legal, não sei o quê. Você acha que também essa ideia de na seleção desses primeiros franqueados, ele ser um fã da sua marca reverberou dessa forma e essa estratégia de marketing foi um diferencial nessa seleção inicial para você? Foi um pouco eu sou um pouco prolixo, a minha pergunta foi um pouco extensa, mas acho que você entendeu o que eu entendi. Você primeiro perguntou como eu replico isso nos franqueados, né? E a segunda pergunta que eu me perdi agora. Qual que foi a segunda pergunta? A segunda é porque, por exemplo, a seleção dos seus primeiros franqueados tem muita influência em você conseguir reverberar essa cultura. Sim. Você acha que, não sei se foram assim os primeiros franqueados, se eles eram fãs da marca também. Eram fãs. Eu, assim, a primeira captação, essa é mais rápida de responder, a primeira captação foi muito orgânica. Então, assim, a Celares começou a fazer tanto sucesso, nessa época a gente estava mais ou menos com umas 10 operações, e eu não gosto de usar expressões assim, mas é verdade, tá? É o que a gente fez. A gente meio que reinventou o segmento, porque o segmento já era muito marginalizado, muito camelozinho, e a gente trouxe uma marca internacional onde a gente tinha um storytelling para vender, a gente tinha uma metodologia de vendas, a gente já tinha um onboarding bem estruturado. Então, assim, meu time parecia que eu estava trazendo a Apple para o Brasil, assim, sabe? Porque era um time muito capacitado, uniformizado, produto com marca, coisa que não existia naquela época, né? Então, e aí, cara, qualquer cliente empreendedor é igual a gente, né? A gente vai no restaurante e a gente começa a fazer conta, né? Pô, quantas pessoas tem aqui, quanto é o ticket médio, né? A gente quer saber quanto que o outro está faturando sempre, né? E aí, naturalmente, começaram a aparecer alguns clientes que viraram fãs, que foram os primeiros investidores mesmo da marca, sabe? Hoje ainda o meu maior franqueado é o meu primeiro franqueado, que lá desse período ainda, sabe? Então, no início foi muito orgânico. Depois que a gente começou a investir em tráfego digital, que foram praticamente, acho que 2 anos depois, entendeu? Agora, voltando à parte de como replica isso. Cara, replicar cultura para colaborador é muito mais fácil do que replicar cultura para franqueado, tá? Então, já vou direto ao ponto, porque não é esse mar de rosa, não é todo franqueado que transpira essa filosofia. A gente tá acabando de viver uma situação super complexa, né? Com os maiores benches aí sendo questionados aí no nosso mundo do franchising, né? Mas é um desafio,
mas isso está no onboarding do franqueado. Então, assim, no cronograma de capacitação pré e pós-inauguração, tem o manual do que dá certo e do que não dá certo. E dentro do manual é deixar claro que a filosofia Cellares passa por esses valores e que só vai dar certo se a gente tiver pessoas alinhadas com esses valores. Todos os franqueados seguem? Não. A maioria segue, graças a Deus. Mas e aí fica muito claro quem pratica e quem não pratica, e fica muito... e o resultado vai falando por si, nesse sentido. Então, se eu acredito que cultura é fundamental, isso está dentro do treinamento do franqueado quando ele está fazendo parte do nosso time. Ok? Show de bola. Quer complementar, Gilberto? Pode falar. Eu só quero tirar a minha última dúvida em relação a esse tema. No caso da Cellares, a maioria dos franqueados, eles são investidores ou operadores? Assim, você acha que tem uma diferença estrutural para seguir-se mais uma cultura se ele é operador do que se ele é investidor ou vice-versa? Tem. Hoje nós não temos nenhum investidor, tá? Ainda, né? A gente cresceu no modelo onde, cara, só para você ter uma ideia, dos meus 3, 4 primeiros franqueados, eu mandei fazer, como é que chama aquele curso do Sebrae, cara? Empretec, velho. Falei, cara, você vai ter que fazer Empretec para fazer parte do time da Cellares. Porque é isso que eu acredito, porque eu fiz Empretec, foi isso que me transformou a minha vida, fazia parte do processo de integração do meu franqueado, cara. Sabe? Quando eu não tinha uma mega estrutura, né? Não tenho mega estrutura, mas eu tenho umas 30, 40 pessoas hoje no escritório, né? Hoje a gente consegue fazer tudo, né? Mas no início era assim, cara. Faca na caveira, entendeu? Para quem não sabe o que é Empretec, procura aí, um dos melhores cursos do Sebrae, transformador, assim, é muito bom. Maneiro. Pode seguir aí. Vamos embora, tem que pilar para... Então, assim, então acredito que tudo começa aqui, através de quem você é, deixar claro e alinhar esse mindset com todos os envolvidos, né? Praticamente essa cultura. Depois, a gente percebeu o que estava dando certo, cara. O que dava certo? Cara, eu tinha um checklist de abertura de loja. Então, era um padrão da marca. Deu certo o quê? O quiosque. Cara, o padrãozinho do quiosque a gente acertou. No terceiro, no quarto, no primeiro não acertei não, tá? Meu primeiro quiosque foi no Barra Shopping, foi o mais feio de todos. Mas aí no segundo, no terceiro já fui corrigindo. Acertei no uniforme, né? Aí acertei nas rotinas ali do negócio. Acertei no mix de produto. Acertei na margem. Eu sempre fui um cara muito generoso no sentido de entender que o meu franqueado tinha que ter êxito através de uma visão de compartilhar, né? Eu nunca fui um empreendedor de falar leonino, que, cara, deixava pouquinha margem para o franqueado, mesmo tendo uma margem alta, assim, sabe? Então, eu fui criando os meus padrões, replicando, levando isso muito a sério para levar para os manuais, mas mais do que os manuais que ninguém olha, mas muito para o dia a dia. A gente sempre foi muito bom em replicar o padrão da operação para o franqueado. Então, isso que fez a gente garantir a qualidade do time. Eu me lembro, cara, que no início, como a gente era umas 10, 12 lojas próprias, tinha um franqueado, meu irmão, eu me dedicava tanto que eu chegava ao ponto de meu time ir para a loja do franqueado para ficar, sei lá, uma semana, 10 dias, 15 dias, mostrando na prática o nosso modelo de atendimento, que era o MCV, que é o MCV, que era a metodologia Cellares de vendas. Então, a metodologia Cellares de vendas já existia desde o início, para falar quem que era Cellares. Pô, quem que é Cellares, cara? Celulares, Cellaris, cara, é uma marca internacional, pô, tá em 11 países no mundo, então... esse padrão aqui sempre teve muito escrito e muito praticado nas nossas operações. E muitos checklists. Checklist do vendedor, checklist do gerente, checklist do consultor de franquia, checklist do franqueado,
tá? Basicamente dando o beabá para cada um do que tem que ser feito diariamente, semanalmente e mensalmente. Isso aqui foi o grande pulo do gato nosso, assim. E eu, como eu vou pular para a próxima aqui. Alguma pergunta aqui em relação ao item 2? Não, eu achei esse item 2 incrível, porque assim, as pessoas às vezes não entendem que padrão é um procedimento executado, né? Exato. As pessoas já... o que é padrão? Padrão é ficar igual. Não. Padrão é um procedimento que foi executado. E aí que você consegue ter o resultado, né? Então, eu acho que muitas pessoas, até empresas, marcas que querem se tornar uma franquia, né, acabam deixando de ter a oportunidade do crescimento porque não identifica isso que você falou, o método de venda, quem é a Celares, como é que o seu vendedor vai falar do produto, da marca, né? É uma valorização do todo, né? Mas pode seguir aí, vamos embora. Legal. E aí depois a gente transformou como rede algo que pode se chamar de padrão também, né? Que eram os indicadores padrões do negócio. E a gente falou sempre desses KPIs, assim, como por exemplo, em 2015, quando eu nasci, 2017, quando eu virei franquia, um KPI, um indicador relevante para o nosso negócio era ter uma taxa de conversão de 30%. E a gente perseguia os 30%. Como, por exemplo, se uma loja nessa época tinha que, sei lá, vender 60 mil reais quando estava começando, a primeira unidade franqueada foi no America's Shopping, que a gente tinha que fazer 60 mil reais no America's Shopping. Cara, quantas pessoas precisam ser abordadas para fazer os 60 mil reais? E aí a gente diarizava a meta de abordagem. Para 30% de conversão, para saber quantas vendas precisavam ser feitas. Nessa época, o nosso ticket médio era R$150. Então, o ticket médio era um padrão. Tem que ser feito os R$150. Mas para fazer os R$150, tem a metodologia Celares de vendas, falando sobre a importância do oferecimento. Aí, a importância do oferecimento, a gente tem um conceito de trabalho que é o referencial de mesa. Um vendedor, ele oferece pelo menos três faixas de produto, 3 faixas de preço daquela categoria de produto, mas tudo baseado no KPI que o franqueado tinha que dominar, cara, para fazer os 15% que eu prometi, que é o que ele quer ali, então ele precisa de indicadores de execução ali, tática, para fazer aquele negócio acontecer, cara. Porque eu vejo muitos negócios nascendo com um planejamento financeiro, mas sem plano de vendas. Presta atenção nisso. Então, qual é o plano de vendas do seu negócio? A gente nasceu com plano de vendas no DNA. Nós temos um checklist lá que a gente chama de RDD, que quem é das antigas aqui vai lembrar disso. Quando a gente, nas antigas, que eu não tinha nenhum tipo de tecnologia, eu anotava meta na mão. Meta na mão, seja, quanto que eu tinha que faturar, qual que deveria ser meu PA, quanto que era o meu ticket médio, eu anotava na mão. Nas Celares a gente tem o RDD, que é o relatório diário ali, de vendas, de desempenho, relatório diário de desempenho, que um vendedor nosso da Celares, eu tenho que chegar na loja e tem que estar com o RDD dele preenchido, para fazer os indicadores que precisam ser feitos. Então, assim, vendedor, gerente e franqueado. Então, a gente tem indicadores desde a área financeira, plano de vendas e o indicador de compras, de giro, de estoque, que para a gente é um dos itens mais importantes, porque muitos aqui, empreendedores, franqueadoras, morrem aí, em empatar estoque ou faltar estoque ou desempenhar mal. A gente sempre dominou muito giro, curva A, e não faltar curva A nos negócios. A gente sempre
a gente sempre ensinou os nossos franqueados dos itens que eram determinantes para o negócio, que não podem faltar no negócio dele. Vamos lá, quem levantou a mão aí que eu não estou vendo aqui? Levantei a mão aqui. Esses KPIs para mim cara, é a chave do performance mesmo. A gente sempre implementa aqui em alguns negócios. E uma dúvida que eu tenho você falou que tem indicadores para cada nível, né, de colaborador, até um nível gerencial. Esses indicadores, eles são compartilhados com um todo, ou o franqueado ele tem indicadores de performance que ele não compartilha com a equipe ou com o gerente? Qual a sua visão sobre isso? Porque eu acho que muitas pessoas acabam tendo medo de mostrar os indicadores, CMV, né, ou mercadoria, enfim. Qual a sua visão com isso? Cara, aqui na Celares a gente praticamente compartilha quase todos, assim, né? Franqueado não gosta que compartilha faturamento, então eu trabalho com percentual de meta, mas tem um ranking semanal que os franqueados todos recebem ali, quem tá bem na meta, quem não tá, tá? Markup é uma cultura da Celares, da gente acompanhar. Então, só para você ter uma ideia, quando a gente começou como Celares, eu prometi entregar 2,5 para um franqueado meu de markup. Hoje a Celares já está entregando 4,5 de markup. Isso por conta da nossa verticalização, a gente ser um importador hoje, a gente está na China, então, e o crescimento também ajudou nesse sentido. Então, markup, direto a gente bate nessa tecla. Não se fala de financeiro assim abertamente, publicamente, a não ser no individual, né? Mas são poucos indicadores que a gente não compartilha, assim, sabe? Os indicadores aqui tem muita cultura do plano de vendas, então a gente fala muito de PA, ticket médio, taxa de conversão. Só para você ter uma ideia, depois da pandemia, a taxa de conversão, se ela não subisse para 50%, nenhum negócio parava de pé. Então, hoje meta de conversão em Celares é 52%, 53%, é o nosso padrão para esse KPI, entendeu? Mas é uma cultura de falar sobre os indicadores e a gente tem uma plataforma muito, muito fácil para isso daí, que é uma plataforma aqui do Rio de Janeiro, que é um pessoal que eu gosto bastante, que é a Realytics, tá? Legal. Tá praticamente todos os KPIs nossos lá. Todos. Eu te pergunto isso porque eu, como franqueador, eu tinha uma dificuldade muito grande de conduzir o franqueado nos seus indicadores, porque ele não queria se demonstrar como errado, né? Porque o indicador ele vai indicar se você está fazendo se você está fazendo errado. É muito importante, né? É muito importante, sendo que aí como é que você trata quando o franqueado ele está deixando de entregar? Que é aquela confusão, né? Que o franqueado fala mal da franqueadora. E a franqueadora fala, cara, mas você não está atingindo os indicadores de performance que o negócio ele tem que apresentar. Então, Daniel, acho que o exercício mais difícil é você começar. Como a gente nasceu assim, muito profissional, muito, muito desenhado, com base nessa gestão já dos indicadores. Quando o franqueado entrou, já era assim, entendeu? Então, o franqueado meu ele nasce com um plano de negócio lá, de uma previsão de receita que eu tenho que entregar. Num cenário positivo, a gente quase não conversa, né? Num cenário negativo, já vai ter uma conversa logo com 3, 4, 5, 6 meses, depende do perfil de cada franqueado. Então, assim, quando vem um cenário negativo, que o consultor está visitando, cara, é reunião, olhar os indicadores e olhar o beabá e o padrão e o checklist está sendo feito. E aí é papo reto, cara, mas espera aí, tu tá reclamando aqui, mas tu não tá praticando o que a gente orientou, entendeu? E, cara, sempre com respeito, sempre com seriedade, com profissionalismo. Já houve situações, assim, de um cara ser completamente sem noção e se exaltar, e aí você fala assim, aí você tem que ter habilidade de comunicação, né? E fala assim, não, mas, irmão, nós estamos aqui no mesmo barco, você não tá entendendo. Eu só estou te dizendo que você comprou uma receita de bolo, você comprou um checklist para seguir. Se você não segue o checklist, não tem franquia que vai dar certo nessa perspectiva, entendeu? E você franqueado, teu papel é exatamente esse, executar
a receita de bolo que você comprou, cara. Maneiro, maneiro. Gilberto, pode perguntar aí. Não, e eu acho que o que é legal, né, assim, só fazendo um adendo e parabenizar, porque a gente lida muito com muitos clientes com um baixo nível de gestão nos negócios deles, não necessariamente franquia, mas alguns, a gente tem cliente de franquias também, e a minoria a gente vê os KPIs assim tão estabelecidos, o que até fica difícil do franqueado terceirizar a responsabilidade, né? O que acaba acontecendo? No fim do dia, o negócio é do franqueado sob a tutela da franquia e toda a metodologia, como o John falou, é uma receita de bolo. Só que eu vou te ser sincero, a gente entra alguns clientes de franquia que eles não têm os KPIs tão bem estabelecidos assim, e aí fica sempre naquele, você disse isso para mim, vendeu aquilo assado. Quando você tem isso, é até difícil do franqueado terceirizar a responsabilidade para você, falar assim, mas eu tô te falando, você tem que tantas pessoas entrarem para você fazer tantos atendimentos, para você vender tanto, pra você bater com esse ticket médio de faturamento que eu te prometi, mas o que você está fazendo de iniciativa para isso, né? Então é muito mais simples, e a gente que trabalha com muito cliente, a gente tenta estabelecer os KPIs deles, porque eles não têm nada, né? Tipo, e é meio que o propósito do Danilo também, né? Transformar empreendedor em empresário. É muito difícil ter essa sofisticação que deveria ser padrão, mas é uma sofisticação em termos de estrutura, de como cobrar e ter todos os indicadores ali à vista, né? Tanto para o franqueado, para o franqueador, quanto para o colaborador, né? A performance está nisso, né? Gilberto, é uma dura realidade, né, cara? Eu acho que tem bastante, eu acho que em qualquer segmento, né? Tava aqui no Vetex Day aqui, né? Certeza ali, tem muito. Em qualquer segmento tem bastante amadores, tem muita gente aventureira, mas também tem um cara que tá aprendendo no jogo, assim, e tá melhorando o negócio dele, entendeu? A dificuldade é quanto tempo você consegue sustentar sendo tão não profissional num mercado tão competitivo como é hoje, né, cara? Então, assim, E aí que eu gosto do movimento que o Danilo proporciona aqui, e eu por isso que eu estou aqui, porque eu acredito nisso, em dividir esse conhecimento, trazer acessibilidade, trazer, sabe, sei lá, agregar alguma coisa na cabeça de alguém, porque eu acho que é isso aqui, cara, esse tipo de reunião aqui, esse tipo de evento aqui serve para isso. Tipo, cara, o que eu vou conseguir executar pelo menos hoje aqui uma coisa que eu aprendi com o John aqui, entendeu? Acho que é por aí mesmo, entendeu? Show de bola. Pode seguir aí. Cara, é uma coisa que Celares também sempre nasceu desde o início, foram com os rituais. A gente tem muito ritual de agenda, muito ritual. Então, desde que Celares é Celares, a gente tem reunião mensal, que é um ritual. O que é reunião mensal? Reunião mensal para desenhar a narrativa do mês, o plano de venda do mês e o plano de ação do que precisa melhorar em relação ao mês passado. Então, todo primeiro sábado do mês tem reunião mensal. Quando o sábado é distante, como esse agora, que vai ser distante, vai ser lá pelo dia 6, meu time já está fazendo, até quarta-feira tem que fazer as reuniões mensais de todas as lojas, todas as 48 lojas da Celares. Tem franqueado que não faz? Tem franqueado que não faz. Então, é um ritual nosso, reunião mensal. Outro ritual nosso, reunião semanal, fazendo o checklist do vendedor, reunião individual, feedback, com base no livro Gerente Minuto, que é um ritual nosso aqui. A gente usa muito o Gerente Minuto como 3 técnicas de feedback para ensinar como os nossos líderes orientam o nosso time de vendas. Então, é mais um ritual. Os rituais nossos. Então, assim, toda segunda-feira, 4 horas da tarde, reunião de resultado com liderança. Então, por isso que eu falo que eu tenho mais de 50 eventos de capacitação, porque se eu tenho toda segunda-feira um treinamento de resultado, de acompanhamento de resultado, eu já estou entregando 54 eventos de capacitação no ano. É um ritual nosso, é uma agenda nossa, que já se mistura ali com capacitação contínua. Então, assim, rotina, agenda para a gente tem que ser entregue. Então, tem agenda. A agenda se confunde também com checklist. É agenda. Mas são processos, ações que precisam ser feitas. Um líder da Celares, um gerente de loja de Celares, tem que entrar e fazer o feedback minuto antes de entrar em loja.
Então, isso vai jogando lá para agenda, acompanhamento, e vai jogando automaticamente para capacitação contínua. E aí a gente, com todo respeito, a gente é especialista em desenvolvimento, porque a gente criou uma trilha de desenvolvimento para cada cargo da empresa. Vendedor mensalmente tem um workshop de vendas para falar da metodologia Celares de vendas. Técnico de assistência técnica, a gente tem a agenda da Universidade Celares de Técnico, a UCT, porque a gente forma técnicos para o mercado. Líder, a gente tem o PDL, o Programa de Desenvolvimento de Liderança, que é um programa também mensal. Franqueados, a gente tem um Minuto Franquia. Semanalmente, a gente tem reunião com os franqueados para falar dos cases de sucesso, para falar sobre o que está dando certo, o que não está dando certo, ou algum tema específico, alguma campanha de marketing, coisa do tipo. Então, já falei do franqueado. Aí eu tenho o PCI, Programa de Capacitação Interna. O que é o PCI? É um programa só para capacitar gente do Escriba, da Celares. Semana retrasada, acho que o Danilo viu ali, a gente estava fazendo um treinamento de inteligência artificial. Como aumentar a produtividade através da inteligência artificial. E a gente tem o maior evento da empresa, que é o PDV, Programa de Desenvolvimento de Vidas. Esse totalmente focado em cultura. O Danilo já deve ter visto também. A gente tem um encontro onde todo mundo vai, umas 200, 300 pessoas vão para esse evento. É um evento que acontece 4 vezes no ano, que é para praticamente dar batida no planejamento estratégico da empresa, fortalecer a cultura e o motivacional da empresa. Que, por sinal, é irado. Já falei com você para o próximo me convidar, que eu quero estar presente. Foi o maior prazer, vou convidar mesmo. Eu acho que assim, esse trabalho que você faz, né, é o que faz o franqueado estar ativo e com sangue nos olhos de fazer o negócio acontecer, né? Porque a verdade é que o franqueado ele pode murchar as expectativas dele, né? Ele pode o trabalho que é árduo, né, do dia a dia de venda, lidar com funcionário, não sei o que, ele vai desanimar, ele vai tirar o brilho nos olhos dele de quando ele adquiriu uma franquia, né? Mas se você envolve ele em todo esse ecossistema e você traz ele a continuar em atividade, você vai trazendo para ele a lembrança do que ele teve como objetivo quando comprou uma franquia, né? Porque hoje em dia eu vejo muitas marcas pecarem nesse trabalho, né? E John, qual é a dica que você dá agora para alguém que está iniciando no mercado de franquias, né? A gente tem algumas empresas, vou te falar, cara, incrível, com certeza esse vídeo aqui gravado vai para muitos clientes, muitas empresas que eu conheço, foi uma aula. E qual é a mensagem que você dá para essa pessoa que está querendo se tornar uma franquia, que tem um bom negócio e que quer se aventurar nesse novo universo? Cara, primeiro domina o teu core. Seja o melhor no que você está fazendo. No meu caso, era ser a melhor capinha e o melhor atendimento e a melhor equipe de vendas. Eu não tinha programa de capacitação franqueado, eu não tinha programa de capacitação para liderança, mas eu sempre tive programa de capacitação para vendedor. Eu tive uma rede de restaurantes. Quando eu comecei com o meu restaurante, as pessoas não acreditavam, mas eu tinha semanalmente capacitação para o meu time de atendimento, porque eu tinha uma base de cozinheiros muito boa, mas eu estava focando ali no atendimento. Então, assim, no teu core, não pode faltar capacitação, nem que seja a coisa mais simples do mundo, assim, porque às vezes a gente acha que treinamento, capacitação, tem que ser um negócio nível, sei lá, os palestrantes, assim. Não, cara. Muitas das vezes é o beabazinho, assim, do tipo, cara, deixa eu te explicar quais são as características, vantagens e benefícios dessa capa, sabe? Então, era um treinamento de produto básico, assim. Mas tinha.
Mas tinha. Tinha porque é da minha essência e porque eu acreditei nisso. Se você hoje não sabia disso, acredite, franquia é educação, irmão. Franquia é formação. Franquia é você ensinar alguém o que você fez bem. Então, não pode faltar, nem que seja online, nem que seja poucos eventos, mas não pode faltar. E não, mas eu não gosto de fazer. Então, encontre alguém que goste, irmão. Encontre alguém que goste imediatamente. Eu tenho que pagar caro, tenho que contratar alguém caro. Não, cara. Às vezes está aí dentro da tua empresa e tu não está vendo, entendeu? Dá espaço para essa pessoa, para começar, entendeu? Então, quem são os meus maiores treinadores hoje? São os meus gerentes, cara. São os meus gerentes. Então, cara, o meu gerente financeiro é o cara que dá aula sobre fluxo de caixa e dá aula sobre DRE para os meus franqueados. A minha gerente de RH é quem dá aula sobre processo de contratação, processo seletivo, como buscar candidatos. Ela que desenvolveu o questionário de entrevista da Celares, como fazer uma entrevista para diagnosticar os 3 pilares nossos de valores, entendeu? Então tá aí no teu negócio, entendeu? E tu não tá vendo. Só que você tem que dar oportunidade para essa pessoa começar. Então, escolha bem seus franqueados, seja parceiro desses franqueados, seja acessível aos franqueados e seja referência para todo mundo, né, cara? Porque eu acho que tá todo mundo te olhando e buscando uma inspiração, né? Legal. Acho que é isso. Irado. Fala aí, Gilberto, pode falar. Para complementar a pergunta do Danilo, você acha que a ordem seria essa? Então, por exemplo, focar no comercial primeiro, para quem está começando, foca no comercial, na gestão e posteriormente na estrutura e organização? Ou se der, faz 2 desses 3 no início? Porque é que nem você falou, eu comecei assim, mas eu não tinha isso também estruturado. Mas você entende que tem uma ordem de importância, principalmente no início, porque eu acho que a grande dúvida é essa, às vezes o cara vai ter que escolher a guerra que ele quer lutar, né? Então, queria saber sua visão sobre. É um complemento da pergunta do Danilo, né? Sei. Cara, o teu negócio vive do quê? Então, assim, é aí que você tem que começar. Então, você vive de vender pizza. Então, você tem que ter um pizzaiolo bom e um vendedor bom. Um atendente bom e um pizzaiolo bom. A tua empresa é marketing digital, né? Então, você tem que ter um atendimento pica, desculpa o termo, né? O teu atendimento precisa ser foda e você precisa ter um vendedor bom do seu serviço, porque é assim que você vai escalar. Então, eu focaria na venda e focaria no atendimento. Então, assim, é o teu core. Qual que é o teu core? O teu core, geralmente, é o que tem contato com o teu cliente. Começa por aí. Você fica muito bom aí. Depois, cara, no meio do... Porque tu vai vender. Quando fica bom nisso aí, tu vai vender bem. E aí, depois você passa para os outros níveis de gestão. Porque não tem gestão se não tem um atendimento bom, cara, com o cliente. Tem gente que inverte a ordem e começa... vou pensar numa consultoria para fazer não sei o que lá, um planejamento estratégico, não sei o que lá das quantas. Mas, meu irmão, teu atendimento é uma bosta, velho. Sabe? Então, acho que o básico é você estar conectado com os seus clientes. Quem que é teu cliente? Cara, o que eles estão achando do meu atendimento? Cara, o que estão achando do meu serviço? É isso. Eu sempre, como eu fui sempre muito de chão de loja, eu tinha consciência do que estava acontecendo, porque eu estava lá no chão de loja vendo acontecer, entendeu? Acho que é isso, Gilberto. Irado. Cara, obrigado aí. Muito obrigado. Tem mais alguma coisa? Parabéns. Romário estava aí, Cristiano provavelmente deve estar escutando, mas deve estar ocupado. Vinícius aí também. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Mas, John, agradecer você, agradecer seu tempo. Acho que, cara, foi uma aula absurda. Realmente uma aula. Isso aqui está gravado. Eu vou enviar para muitas pessoas, pode ter certeza. Se você está assistindo aqui também gravado, deixe seu comentário aqui. A intenção é essa, é colaborar. E alguém, para finalizar, alguma pergunta? Romário, Cristiano, Vinícius, não? Pode falar. Boa noite, tudo bem? Sou o Romário. Aproveitar vocês aí, prazer, viu, John? Valeu, Romário, prazer.
vocês aqui. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. A gente está no meio da operação aqui, ó, de um delivery de macarrão. É isso aí, porra. Tem que ser o melhor macarrão, o melhor atendimento com o cliente, e é isso. E aí você vai entender, Romário, como é que é o melhor atendimento. Qual é o segredo? E aí... Ainda estão ali cozinhando, eu estou aqui no atendimento. Eu até gostaria de fazer uma pergunta, John. Você entrou na questão dos restaurantes, que você foi sócio, né? E eu hoje estou numa cidadezinha de 11 mil habitantes, né? No todo Tocantins. A gente tem uma marca boa, tem uma marca forte, e a gente está tendo todos os padrões, né? Seguindo tudo certinho, fazendo tudo padronizado. E qual que seria o melhor momento para a gente dar o start para começar a franquear isso aqui? A gente continua nessa cidade de 11 mil habitantes ou a gente busca isso em outra cidade? Qual que seria a sua sugestão para a gente hoje? Tendo em vista que a gente está com 6 meses de operação apenas. Legal. Ô, Mário, 6 meses já dá para saber se é um negócio de sucesso ou não, cara. E aí depende mais do teu apetite do que qualquer coisa. O Danilo é um especialista nisso, na B-Franchise, então, assim, é muito mais preocupar responder uma pergunta assim, ó. Quais são os meus padrões de sucesso? O que eu estou fazendo que está dando certo, né? E, cara, o início é muito sobre pilotar, sabe? É muito sobre... cara, deixa eu ver se o que eu estou fazendo certo aqui com um primeiro franqueado, onde eu vou isentar a taxa de franquia, mas eu vou mergulhar no negócio do cara, dá certo. Se ele deu certo numa cidade de 11 mil habitantes, irmão, que dirá numa de 50, que dirá numa de 100, que dirá uma de 1 milhão, entendeu? Porque os teus desafios são muito maiores do que em grandes cidades, cara, porque é matemático mesmo, entendeu? Então, eu acho que é por aí, é você se sentir preparado e estruturado financeiramente para que a franqueadora não sobrecarregue o teu negócio próprio hoje. Entendi. É por aí. Qual que é a marca? Conta pra gente, Romário, pra gente dar uma olhada depois, né? O nosso Instagram, pampalace.xmb. Boa. Bota lá. Vou dar uma força lá. Valeu, mano. Obrigado. Bota lá no grupo que é para a gente conhecer. Mas é isso. O que o John falou é interessante. Você tem que pilotar, tem que estar de frente, tem que sentir na pele para conseguir absorver tudo isso que é necessário replicar. E uma vez que você replicar, o John deu uma sacada boa que poucas pessoas iriam te trazer isso. Foi um aulão mesmo. Entender se a franqueadora não vai onerar o seu negócio, porque isso pode acontecer, né? Então você tem que ter noção das suas margens, tem que ter noção se o seu negócio ele realmente está lucrativo ao ponto de você conseguir dar um suporte necessário para outra pessoa se arriscar com você, porque é um risco, óbvio, né? O seu franqueado ele pode dar certo ou pode não dar certo, mas você, como franqueador, tem que dar a estrutura para que ele vá ter resultado. Então, você tem que ponderar essas avaliações, cara. Mas parabéns aí. Só de você estar buscando conhecimento já demonstra que você está no caminho certo. Valeu, galera. Obrigadão. Valeu. Então, gente, é isso. John, obrigado. Parabéns, aí, cara. É por isso que a Celares Brasil é um sucesso, porque você realmente é muito diferenciado, você é fora da curva. Eu quero estar lá no próximo evento que vocês fizerem para o franqueado. Sério, me convida, tenho muita vontade. Eu te mando o convite. E até trazer também para a galera, de repente, a gente criar um conteúdo para mostrar isso. Acho que hoje você é uma referência no franchise, é um cara que eu tenho muita admiração e parabéns. Valeu, irmão. Gente, obrigado. Até a próxima. A gente vai falando lá na comunidade. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.